também. Tranquilo. Então, Renata, só para te contar, assim, né, desse convite, então, ele faz parte de um projeto que se chama Caminhografia Urbana. É um projeto que está financiado pelo CNPq e pela FAPERGS, que vai acontecer durante 3 anos, esse é o primeiro ano. Então, no primeiro ano, já existia a ideia, né, durante a pandemia, no início do ano, né, quando o projeto foi gestado, de que a gente faria entrevistas com pessoas que caminham ou cartografam. Caminhografia é a união da ideia de cartografar e caminhando, tá? É essa a ideia. Então, a gente tem conversado nesse primeiro ano com arquitetos, artistas, psicólogos, antropólogos, eu nem sei quem mais. É uma série de pessoas. E Algumas jornalista. jornalista, olha que legal. Então, algumas só caminham, outras caminham e mapeiam. Então, tem uma variedade muito grande dessa ideia. E a gente tá escutando essas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente já tem caminhado. O segundo ano, a gente chama do ano do jogo, que seria o ano da caminhada. Mas a gente já está caminhando às quintas-feiras à tarde aqui em Pelotas. Né? Toda quinta tarde a gente caminha pelo projeto. E o último ano é o ano da escrita, em que a gente vai escrever sobre isso. E vai fazer parte dessa escrita essas conversas, que vão ser transcritas aí por alguns bolsistas, né? E aí a gente vai entrar em contato contigo. Como é que tem acontecido essa conversa, né? O nosso convidado, ele se apresenta, ele conta quem ele é tudo bem informal, né? Não temos nenhuma formalidade, eu acho que tu apresenta o apesito, te apresenta, e aí tu fica bem livre, se tu quer mostrar alguma coisa, alguma imagem, né? Uns 20 minutos, meia hora, e aí depois a gente conversa contigo, tá bem? E aí tu fica bem à Ótimo. vontade, tá bom? Tá. A gente não tem feito uma coisa formal, de Eu currículo. assisti algumas, Então, é por aí, tá bem? Tá Seja ótimo. bem-vinda, então, tá? Então, desde já agradeço, né? Oi, geral. É muito legal o projeto, necessário, acho que é fundamental ver a ciência, né, aliada a isso, e ter tanto projeto legal, né? Acho que muitos até eu vou rever para dar mais fundamento ainda pro Apesito. Eu sou a Renata, né, como o Eduardo já tinha falado, sou jornalista, e junto de 2 arquitetos, que é o Mário Prati e a Marina Mergulhão, a gente tá no núcleo duro, assim, né, do Apesito, que é um projeto de experiências a pé, como a gente costuma definir, na grande maioria com crianças, né? O nosso enfoque é trazer a criança como protagonista, como agente cidadão e ver direito, né, o que é ser um cidadão, né? Não deixar isso só para a fase adulta. Eu tenho uma apresentação bem breve, que é mais para mostrar mesmo, e a gente vai trocando ideia. Se quiserem me interromper, sem problema nenhum, tá? Deixa eu só pescar ela aqui. Um pouquinho. Acho que é melhor ir como uma guia, né? Sim, sim. Não estou pescando, não estava aparecendo ela para mim ainda, peraí. Ou tela inteira, mas tela inteira tu não nos vê. Aí tu vê o que tu acha melhor. Tá, peraí. Foi? Foi. Tá. Deixa eu só dar um ampliar aqui. Então, como eu falei, né, pensando na criança como protagonista, indo para a escala dela, né,
não necessariamente uma criança de 3 anos, mas qualquer criança, vendo a partir da escala dela, como é que tu percebe a cidade, o que tu poderia mudar. A gente começou lá em 2014 no Translab URB, no Translab, desculpa, que era um laboratório de inovação social. E desde o início, né, os grupos se dividiram em alguns eixos e a gente ficou provocado pela... Ainda se falava, começando a se falar, né, mais formalmente em mobilidade urbana. Aí a gente caiu, né, nesse eixo e, paralelo a isso, veio o público, né, as crianças, onde o fator obesidade infantil, na época e ainda hoje, é muito alto, ou seja, as crianças estão bem sedentárias, aquela história, né, do percurso casa-escola na pressa, dentro de carro, sem a menor interação, sem a menor orientação, e a partir daí, né, pensar em caminhadas e em viver mesmo esse percurso, né, não que a cidade não seja só um local de rápida passagem, mas sim de percepção, de pertencimento, de mudança, algo por aí, e pensando sempre, né, que se uma cidade é boa para criança, ela tende a ser boa para qualquer um, né. Aí a gente traz alguns dados bem gerais, assim, mais uma vez, né, o sedentarismo infantil em 78% das crianças, esse dado é da Sociedade Brasileira de Pediatria, isso é uma coisa realmente bem preocupante, né, somada à filosofia, né, de carrocentrismo, né, no Brasil, ter carro ainda é uma coisa, né, que mexe muito com o status, que as pessoas dão um certo valor, né, mas por que não ressignificar essa relação, né, e pensar na rua, né, no espaço público como uma plataforma de aprendizagem. Acho que a gente não precisa estar num ambiente formal, né, fechado, e sim ocupar as ruas e, a partir disso, aprender normalmente. E potencializar esse diálogo, né, de criança e cidade, não só, mais uma vez, deixar para a fase adulta. Aí tem algumas imagens, né, das nossas vivências que já rodaram uma parte do Brasil. A gente nasceu em Porto Alegre, até que eu não sei se eu falei, mas já expandimos. Aí tem várias etapas, né? A gente fala muito em pedagogia urbana, que é bem isso, né, de usar a cidade como uma plataforma. A gente cria ferramentas, né, de investigação urbana, no qual os mapeamentos são bem importantes, a criança gosta muito disso, né, ela se familiariza, e por mais que não tenha regra, né, não tenha um padrão, assim, cada um percebe de um jeito, o fator pandemia e esse fator de carrocentrismo, há também crianças bem desorientadas, assim, que tu dá um mapa simples de ligar os pontos, para formar os quarteirões, né, do percurso que elas vão desenvolver, muitas se perdem. Então, é bem, né, é bem híbrido, né, tudo que aparece, mas nada impossível, né, no caso, que essa conversa e esse percurso não seja facilitado. Dentro disso, daí, tem algumas ativações, por exemplo, esses mapas, e daí transformar eles, né, em alguma expressão gráfica para virar lambe-lambe pela cidade, sempre se apropriando de um entorno que geralmente é próximo de escolas, né, percebendo tudo que tem, né, o estado das calçadas, a sinalização, a presença ou não de vegetação, como é que é a comunidade no entorno, para, a partir daí, criar e pensar em políticas públicas. Aí a gente fala um pouquinho mais de cada etapa, todas as imagens são, né, das nossas vivências. Essa foi com a escola Projeto, essa foi com uma escola pública próximo ao Vila Flores. É brincar na rua, é se apropriar da rua. Aí, ó, essas crianças foi de um projeto no ano passado,
no qual a gente teve que remodelar, porque com a pandemia a gente não podia ter encontros presenciais, a nossa pegada sempre foi, né, rua e em grupo. Aí mudou tudo, né? A gente começou com encontros virtuais, para depois, aí quando começou a liberar, a gente teve 2 presenciais. Esse muro atrás da imagem, eles fizeram vários lambi-lambis e a gente colou, foi o fechamento, né, no caso da atividade. Uma escola lá da Zona Sul, no Cristal. Criançada desenhando, discutindo. E as rodas de conversa para pensar em políticas públicas. O que a gente busca, né, dar força, né, para esse diálogo, nessa tríade, né, que é a escola, a cidade e as comunidades. Mais uma vez, trazer a criança como cidadão do presente, não isolar ela lá no futuro. Que a rua não seja, né, só como um local de passagem, e que seja, né, um espaço mais amigável, seguro, inclusivo, e esse diálogo, né, entre a tríplice hélice existir, né, de fato, tu considerar todas as partes da sociedade. Aí, né, todo o processo, nas 4 etapas: aproximação, mapeamento, cocriação e ação. Lembrando, né, que a gente nunca entrega, assim, nunca é um produto fechado. Ele é literalmente cocriado, a comunidade escolar e as crianças, do início ao fim. A gente só facilita, né, esse processo, mas nunca é uma coisa pronta e fechada. Como eu falei antes, né, a pandemia fez com que a gente criasse, né, uma etapa remota, e esse projeto, no caso, no ano passado, foi o Voltar a Pezito, ele foi selecionado, né, no laboratório de mobilidade a pé. A gente foi a única iniciativa da região sul selecionada, e os outros eram, né, do restante do Brasil. Aí eram os encontros remotos, né? As crianças recebem uma caixinha surpresa com vários materiais, como esse que ele está segurando, né? A criança é um zine, no qual tem um mapa do entorno da escola e depois espaço com as impressões para ele escrever, para ele desenhar, para ele usar da melhor forma que ele achar. E é facílimo de carregar, né? Pode levar no bolso, pode deixar junto do material da escola, no que precisa no dia. E agora a gente está desenvolvendo o pedalzito. Até então sempre foi a pé, né? Mas por que não? Já que a gente tem toda essa vivência a pé, a gente pode adaptar ela para uma cultura da bicicleta também. E mais uma vez a gente foi selecionado em outro edital, no caso do Tembici, que trabalha, né, com projetos de micromobilidade, e a gente está desenvolvendo ele agora em Salvador. Resolvemos sair um pouco do Rio Grande do Sul para, né, viver outras realidades, e a gente está numa escola de total periferia, que nem o pessoal que é de Salvador conhece, num bairro que muita pouca gente do que a gente teve contato é familiarizado, então está sendo uma experiência também bem bacana. Aí, mais uma vez, a criançada, tem vários, né, pictogramas e mapas, como eu já falei antes. E uma frase, né, para finalizar, que é, como eu falei, provocar, né, esse intercâmbio entre criança, comunidade escolar, poder público e academia, porque todo mundo sabe um pouco de cada coisa, e isso pode gerar muita coisa bacana. E os nossos contatos. Que legal, né? Pessoal, perguntas para Renata. Foi super breve e falo muito rápido, gente. Podem. Não, mas foi bem. Eu acho legal esse tipo de projeto, de ação, né? Que é, na verdade, centrada na ação.
Uma coisa que eu fico sempre curioso com criança, né? Porque a gente é adulto que caminha. E uma das questões que a gente vem discutindo na nossa caminhada de quinta é que a gente está, eu acho, né, Gabriele, na quinta caminhada, né? Não me lembro mais. Quinta semana, toda quinta. E a gente estava conversando que só na quinta semana que a gente caminhou, que a gente realmente conseguiu se desligar desse tempo que nos toma, desse tempo rápido, do celular, né? E a gente tem a impressão que a criança, ela é, não sei, eu acho que a criança também já está tomada por essa rapidez, né? Que a gente nota que no início parece que é uma coisa assim, estamos caminhando para não fazer nada, e é um pouco isso, né? No primeiro momento. É porque a gente tem uma tensão de produzir alguma coisa o tempo inteiro. E eu não sei como é com a criança. Olha, até que a gente não sente dessa forma. Como esse fator, né? Depende muito da realidade também. Uma criança que está sempre de carro, quando ela vai para a rua, ela vai se sentir um pouco desorientada no início, mas costuma ser uma experiência de muita alegria, assim, sabe? A gente Sim. até sempre pensa, né, num pilar, os pilares que nos norteiam, né, que é saúde, convivência e cidadania. A gente consegue, assim, ver uma entrega, sabe, de, agora eu tô com os meus colegas, os meus amigos, e a gente vai caminhar. Nem conheço o que tem nessa quadra. Ou conheço, mas vou aprofundar. Tem um pé de, sei lá, de amora aqui. Olha que legal, essa árvore dá uma super sombra. Tem um grafite aqui, não sei de quem. Então, vem aquela a percepção e pertencimento, sabe? E as trocas também, já aconteceu assim, de estar passando alguém da vizinhança, eu sou ator de teatro, amanhã vai ter aqui perto uma apresentação. Ninguém sabia. Sendo aquela coisa, né, do entorno imediato, né? De tu não interagir com ele, tu não é teu vizinho, mas tu nem sabe que ele existe. Então, essas relações com a vizinhança e essa alegria é uma coisa, assim, muito presente. E quando tu acha assim, eles já conhecem o percurso, também não. Tipo, em comunidade carente, já aconteceu de todo mundo ir a pé para a escola, mas aí a pracinha que tem próximo, né, a escola, nunca vim aqui. Como é legal. Eu vou brincar com os meus colegas. Então, acho que não tem tanto esse elemento pressa, como a gente, né, adulto, eu tem mais imagino. nítido, eu acho. Eu imagino que tenha essa, como se diz, um certo desprendimento, né, na criança, que a gente adulto demora mais. A gente vem conversando um pouco sobre isso, né? Que é uma questão de sensibilidade também. Então, Tem que a outro gente. fator também, Eduardo, isso mais no início que a gente percebia, o fator segurança. A insegurança pública Sim. foi assim, era muito árido pra gente. Até tu entrar numa escola, né, e conseguir, vai rolar o projeto. É muito difícil. Claro, a gente entende, né? É teu filho, é a tua maior riqueza, a escola abrir isso, né? A gente vai sair. É complicado, mas andando em grupo, isso suaviza demais. É possível. É muito possível. E a gente sempre faz um mapeamento prévio, né? Não é assim, vamos se jogar aqui, que é muito legal. E não é assim, por mais que seja num bairro amigável, né? A gente sempre vai mapear em loco mesmo, não é só Google Maps, sabe? A gente vai lá e olha, verifica. E eu lembro até no início, eu pensei, o que a gente faz se tiver uma situação de perigo? Porque tu tá vulnerável, né? Eu carregava sempre um apito comigo. Se der problema, eu vou apitar com toda a força. Eu nunca precisei usar. Nunca tive uma situação de insegurança, sabe? E a gente convidava até os pais, podem vir, né? Nunca é, como eu sempre digo, né? O projeto não é fechado, assim como o público para participar também. Nunca é delimitado. E, nossa, super rendia, os pais contribuíam muito também, porque conhecem, né, o parte dos percursos, enfim. Então, eu vejo, né, a criança presente, entregue, alegre, os pais, claro, tinha
há um tempo atrás, o medo era uma coisa muito, uma tônica, assim, muito forte, mas que foi se juntos podemos andar tranquilamente. Gurias, perguntas, Eu comentários? tenho. Renata, eu fiquei super curiosa de como é que se dá essa discussão com as crianças, assim, porque, não sei, eu percebo muito que no início as conversas são sempre meio travadas, assim, sabe? Um fala um pouquinho, o outro fala outro pouquinho, e aí eu queria saber um pouco como é que se dá essa discussão entre as crianças, porque imagino que seja num nível muito mais brincadeira do que discussão de fato, né? Sim. Então, a gente sempre tenta trazer o elemento jogo, né? Foi até uma coisa que eu não falei na apresentação, mas jogar familiariza, né? Fica bem mais fácil. E são, às vezes, ferramentas muito simples, de pegar um barbante e ir passando para o outro que vai responder, e aquilo vai criando uma trama, né? Que na cidade a gente, né, depende, a gente tem relações de codependência o tempo inteiro, né? Dando exemplo, mas sempre, né, tentando trazer alguma aproximação com jogos. E a trava, olha, vou te falar, também não é tão presente assim, não. Pode até estar tímido no início, mas a maioria se solta. Até porque eles são os agentes, né? Eles são os protagonistas, então eles tomam conta mesmo. A gente é mero guia nessa história, né? Mas é trazendo o jogo e botar que o espaço é deles mesmo, né? Não tem erro, assim, tem se mostrado bem. Eles participam, eles não ficam, né, tímidos ou sem vontade. Ficam motivados. É uma coisa, né? Tu instigar a criança, a atenção de um adulto, de uma criança, é bem diferente. Quando teve a pandemia, a gente estava, assim, até receoso, né? Como é que a gente vai prender a criançada online? Mas deu, sabe? A gente trouxe vários convidados, gente de fora do Brasil até para eles terem acesso também, ainda mais quando é uma escola assim mais carente, né? E foi, nossa, muito legal. Teve adesão do início ao fim, a turminha, né, no caso. Eu me lembro que pegou período de férias, eles estavam aí, ó, online, firme. A atividade presencial foi no último dia de aula, foram todos também. Então, a gente se surpreende até, de certa forma, né? Que legal. Uhum. Priscila. Oi, boa tarde. Então, a minha pergunta é: eu sou turismóloga e alguns anos atrás eu trabalhei com turismo pedagógico e educação para o patrimônio em algumas escolas em Pelotas. E uma das fases era a gente fazer um percurso pelo centro histórico da cidade. E eu me lembro que, na época, algumas dificuldades que apareceram, né, ao longo de 3 anos de trabalho era o uso do celular por parte das crianças, mais das crianças do que dos adolescentes. Os adolescentes eram mais tranquilos em relação a isso. Eu queria te perguntar se acontece da criança levar o celular, se às vezes ela quer tirar alguma foto, se fica muito no celular, como que é isso para vocês? Então, teu nome? Priscila? Isso, Priscila. Priscila, então, olha, a maioria não leva celular e se leva, não tem o hábito de ficar online, né, de ficar usando. A gente até, quando é mais pré-adolescente, a gente até estimula, registrem os percursos, quiserem tanto fazer foto, vídeo, porque a gente, né, depois usa isso. Alguns fazem, mas é sempre à parte, não nos encontros. E nunca, assim, foi um uso massivo e de ficar né, se fechar no celular, assim. Pra gente nunca se apresentou como um problema, vamos dizer assim, né? Até porque muitos ainda não estão começando, né, com o lance do celular. Muitos fica sobre domínio dos pais, daí liberam, né, em alguns horários, então eu vejo até um certo cuidado, que eu acho bacana, de limitar o uso. Então, não Silvia. atrapalha, só ajuda.
quando tem os encontros online, que eles se apropriam bem daí, porque aí eles já baixam o mapa e começam eles a dar aula daí, na verdade. Tem uns que têm uma destreza, assim, muito, muito articulados e ligeiros, assim, rende daí. Silvia. Oi, Renata. Oi. Então, Renata, eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é: quem paga vocês? Porque a Pesito é uma, imagino, né? Não sei se uma ONG, no seu endereço está ONG no final, né? Mas eu assim, desconhecia totalmente e achei o projeto bem bacana. Mas a pergunta é: quem paga vocês? Porque na sua fala você fala de escolas, mas depois você fala: nós estamos numa escola na periferia de Salvador que poucas pessoas conhecem. Sim. Então, Silvia, a gente é um coletivo, né? Autônomo, e quem nos banca é conforme algum edital que a gente vença. No caso, foi o LabMap, que foi bancado pelo Como Anda, que é um instituto de São Paulo, voltado para a mobilidade ativa, e agora é o Tembici, que é das bicicletas laranjinhas, sabe, do Itaú. Uhum. Eles estão nos bancando, pode-se dizer assim. Ai, que legal, que bacana. Uhum. A grana tem vindo majoritariamente de editais. A gente já tentou vingar em algumas escolas, já rolou, mas é um pouco mais difícil, né, de monetizar daí. Uhum, uhum. E qual que é a faixa etária dessas crianças? Então, geralmente é dos 7 aos 12, assim, que a gente trabalha mais. 7 aos 13, 13, 14, pega aí um pouco a adolescência. Uhum. E Renata, existe alguma competitividade entre o seu projeto, né, o projeto do coletivo, e alguma disciplina de algum professor? Porque, por exemplo, geografia, talvez história, façam esse tipo de andada ou de passeio. Como é que fica isso? Então, a gente adoraria que tivesse mais, né, esse laço. Na verdade, nunca... alguns professores conseguem se apropriar, né, cruzar conteúdo e o projeto. Mas, geralmente, a gente toma conta, vamos dizer assim, né? Uhum. Nunca teve nenhum impedimento, e a gente gostaria que tivesse mais essa cooperação e esse cruzamento, porque daí, nossa, renderia ainda mais, né? Como a gente diz, a rua ser uma plataforma de aprendizagem, a cidade é um lugar que a gente pode aprender. Se isso fosse mais, né, esse cruzamento acontecesse mais, para o Apesito seria o ouro, assim. É que eu acho que os professores são tão sobrecarregados, né? Muito. Eu já fiz projeto de arte em escola, e quando a gente ia, os professores, graças a Deus que eles vieram, né? E vão ocupar um tempo com as crianças. Total. Claro, eles auxiliavam, mas, tipo, era um alívio para o professor, porque é uma carga pesada sempre, né? Sem dúvida. Eu acho assim, né? Quanto mais tu entregar um projeto que tenha pé e cabeça, né? No nosso caso, ele não é fechado, ele não é pronto, mas que tenha um entendimento, só vai facilitar a vida do professor, né? Mas a gente depende, ao mesmo tempo que precisa disso, ele é que nos abre ou nos fecha as portas. A relação com o professor é fundamental. Quanto mais o professor for permeável a isso, melhor, né? De se abrir para a rua, né? De ver a cidade como uma grande janela, né? Que não precisa estar no muro da escola, né? Então, é bem crucial, assim. Quanto mais permeável, seria melhor. Eu fiquei curioso, assim, não sei se tu tem essa noção, já que tu disse que vocês planejam um pouco antes, de que distância essas crianças caminham normalmente, assim, é só no bairro delas, ou elas Depende da realidade, né? Tu vai para uma sim. escola de periferia, a maioria anda a pé e conhece o entorno. Então, a maioria vai a pé para a escola.
cruza com o vizinho, aquela coisa muito família e amigo, né? Se mistura e vão juntos. Já se é uma escola num bairro, né, de mais acesso, né, econômico, rola mais majoritariamente carro, sem dúvida. Aí fica aquela coisa, né, onde é que eu tô, pode estar meio perdido no início, mas depois se apropria e daí tem aquela felicidade, aquela euforia, né, de estar na rua. Uhum. Mas dá para se dizer que é bem diferente, né? O de periferia Sim, conhece, anda a pé. O que é mais privilegiado, sim, carro, E é sempre micro, saindo da né? Aquelas escola. vans. Isso é sempre saindo da escola. O ponto O ponto é a escola. assim, da caminhada é a escola. É a escola. Interessante. Aqui a gente fez um trabalho há uns anos com idosos aqui da cidade, não foi com crianças. E Uhum. deu o mesmo resultado. Os idosos da periferia caminham pela cidade inteira, porque eles têm que ir buscar remédio num lugar, no outro lugar. Os idosos da classe alta, foi para o recorte de classe, eles não saem de casa. Os filhos levam de carro, daqui Tudo para ali, mastigadinho já, para lá. né? Foi muito interessante. Os que tinham mais condição de aproveitar a cidade, às vezes estavam em frente a um parque, a uma praça, não tinham esse hábito. E os É a idosos... construção de uma cultura, né? O caminhar não é todo E mundo foi mesmo. interessante pensar nesse recorte de renda, né, que é quase inversamente proporcional, que é quem tem muita renda e tem até tempo para caminhar e tem lugar para caminhar, porque os de alta renda moram em lugares que tem Que tem tudo, né? em condição, que tem tudo, não caminham. Uma E quem calçada tá boa. lá, morro, lá na periferia, desce o morro e pega ônibus e Bem desce. mais árido, né? Então, essa ideia da mobilidade, eu acho interessante esse. E Sem agora tu dúvida. falou que criança também tem A uma gente já fez com idosos uma vez e foi interessante porque o que a gente pensou, né? Eu não vou desenhar percurso para quem já conhece muito mais do que a gente. Eles é que vão, na hora, improvisar. Era pelo centro, né, de Porto Alegre. E aí foi muito legal, porque mexeu com várias memórias. Eu passava aqui direto e não sei o quê. E olha aqui o que é essa calçada, meu salto engata direto, né? O risco, né, de tu não ter infraestrutura boa e tal, foi bem rico também, assim, bem bacana. Era um grupo de mulheres para cima na faixa dos 70, assim. E foi bem bacana também. Legal, né? Eu só queria trazer algumas referências, né, de pensadores que a gente considera, até porque a maioria aqui é academia, né? Isso é legal. Carlos Moreno, A Cidade de 15 Minutos, super, a gente é muito adepto a isso. Francesco Tonucci, que, né, pesquisa sobre o futuro das cidades e a participação das crianças, participação desde a infância. São pensadores que a gente super considera e respeita. Legal. Gurias, perguntas? Uma coisa assim, a gente está fazendo um projeto que envolve os povos originários, né? Vocês já fizeram algum trabalho com as crianças desse tipo de população? Propriamente não. Né? Pessoal quilombola tem muito aqui em Porto Alegre, né? Não, sem dúvida. Teria muito o que fazer, mas assim, focado, não, ainda não. Vamos ver agora em Salvador se rola uma coisa nesse sentido. Pois é, Salvador. Porque lá é muito, né? Muito forte também. Uma outra coisa, duas coisas, agora eu me lembrei, vem as perguntas, eu lembro e esqueço, por isso que é bom ser uma conversa mesmo, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei curioso também, né, que é que a gente tem pensado no nosso grupo, né, que é sobre o antes, o durante e o depois que a gente caminha. E eu vi que vocês fazem atividades nesses tempos, né? E que são coisas, todas são potentes, mas são diferentes, né? Essa preparação, depois do momento que tu caminha, depois quando tu para. E eu acho que com criança também isso é bem nítido.
bem nítido, né? São momentos diferentes, assim, de descoberta, né? Aí dá muito a energia, porque eu tô na rua, descoberta, eu tô com os meus amigos. A volta, às vezes, é meio forçada e triste, porque eles queriam ficar mais, ainda mais se tem a gente sempre tem um ponto de parada, né, para reflexão e alguma atividade prática, né? Se é numa praça, por exemplo, que a gente sempre reserva um tempo, vocês vão brincar agora. Porque criança tem que brincar, né, gente? Acho que não é aquela coisa tarefa toda hora, né? E esse tempo, nossa, é só, né, sorriso, só alegria. E a volta, mas já tem que voltar a Sora, que é o que eles me chamam, né? Pô, Sora. Deu, mas não sou eu, é que a escola tem horário, né? E aí tem aquela coisa, que saco, tem que voltar. Se não tem sombra no caminho, aquele calorão, né, de Porto Alegre, que é quente, né? Então são todas essas... Mas é rico também, né? Porque daí eles percebem outras camadas que na ida não tinham sido notadas. Sim. E outra coisa que eu acho que tu já falou aí, quando tu falou no início, né? Que é essa coisa da imprevisibilidade da rua, né? Eu acho isso muito interessante. E com criança, eu acho que isso se potencializa coisas que Muito. acontecem. Isso que tu falou, encontra alguma coisa no caminho, né? Ou alguém. Então, é bem interessante lidar com essa... E nós aqui que somos da academia, né? A maioria são pesquisadores. É bem interessante esse encontro, né? Com aquilo que tu não está esperando. Então, a caminhar, eu percebo que é uma das questões mais fortes no caminhar, que é encontrar com aquilo que tu não está esperando. Eu sempre conto aqui que eu tenho mestrandas que eu oriento que vão para a rua e dizem, gente, eu não consegui fazer nada, deu tudo errado. E eu sempre digo, deu tudo certo. Porque o que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa, deu errado, choveu. Eu disse, tá, mas então conta como foi. Tem então, o roteiro, mas tu tem que agir administrar o que pode acontecer, né? Aquilo que tu planejou começa a se desviar, né? Mas eu acho que isso que é legal, né? E também te dá um jogo de cintura que tu tem que, né? Senão tu diz assim, não vou fazer mais, não deu certo. Eu sempre digo, deu certo, então, né? Aconteceu tudo isso, só tu tem que me contar o que aconteceu. Então, sabe que até é uma constante, assim, quando na hora de tratar com uma escola, e se chover? Essa é assim, se chover não vai rolar. Aí a gente já estava até pensando, né? É a crise climática, né? Como ela tá presente em tudo. E aí, por que não com chuva também, sabe? Bota uma capa, bota uma botinha, enfim, te protege, dependendo onde dá para fazer. Aqui não é um impeditivo. A gente tem caminhado com chuva, com guarda-chuva. É claro que não é a mesma caminhada. Mas não dá para... Eu acho que dá para mudar esse paradigma, sabe? No ano passado, a gente fez várias caminhadas. No ano passado, não, isso em 2019, depois veio a pandemia. Antes da pandemia. Esse ano a gente está esperando um dia com chuva, né, gurias? Porque na outra caminhada longa que a gente fez, assim, durante 6 meses, um dia na semana, os dias mais potentes, que aconteceram mais coisas interessantes, foram os dias de chuva. Porque nós tínhamos que encontrar lugar para abrigo, nós andávamos mais lentamente, e a cidade se movimentava de uma outra forma. Né? Então, e agora a gente está com uma sorte que quinta-feira aqui nunca chove, está sempre um sol. E eu sempre digo, se chover um pouquinho, a gente vai, só se vier um dilúvio, né? E um dilúvio não dá. Mas é interessante isso. Nesse semestre que eu caminhei em dias de chuva, sempre antes da caminhada o pessoal começava a me mandar mensagem. Vai ter, nós vamos... Eu dizia, vamos de guarda-chuva. Por que não, né? Ainda mais se é todo mundo adulto, não tem o que ter. A ideia não é tomar um banho de chuva, a gente vai se abrigando, vai parando. É um outro não vai ritmo, derreter, né? Ninguém vai derreter. Mas é interessante isso que tu está falando, né? A crise climática e esse medo, né? Dá para levar um penso para essa direção, né? Ele tem sido um ponto bem importante, assim, né? Uma outra coisa que agora eu fiquei curiosa, eu estou pensando em todas as questões relacionadas à criança, né? A gente vem discutindo muito
o caminhar feminino, né, das mulheres. E o meu grupo de caminhada é formado por mulheres. Uhum. E elas sempre comentam, né, questões que elas passam. Eu não sei se na criança o gênero ainda já é tão definido, né, que isso, que exista alguma relação, né, mas eu acho que é algo que é importante para quem caminha, né. Lá na história do caminhar, a ideia do caminhar é uma ideia muito masculina, né, de encontro com a cidade. As mulheres, quando caminham, elas, mesmo em grupo, elas têm né, outras questões que atravessam, que são muito complexas até. Com a gente até nunca aconteceu nada grave, assim, mas já aconteceram relatos, assim, né, de pessoas mexendo, né, então quando vê que é uma mulher, né, se aproxima mais, né, então, mas não sei se com criança, que se com meninas ou meninos isso tem algum tipo de reflexo, né, não sei, uma viagem Olha, na minha cabeça. eu acho que diretamente não, Uma mas divisão meninos e meninas quando caminham ou não? como é que é? Na escola, porque na escola existe uma divisão menino e menina, né? É brincadeira de menino e menina. Mas quando caminha, isso Não, eu acho que juntam mais, se unem mais por afinidade mesmo, né? Sim. Às vezes rola menina com menina, mas é a questão afinidade de poder, né, estar junto, trocar uma ideia, já fazem trabalhinho juntos, que Claro. a parceria flui, né? Mas não diretamente, mas essas interseccionalidades, sem dúvida. Até porque, né, a gente, na hora de conceber, enfim, o projeto, né, os familiares sempre estão convidados, né? E nisso a figura feminina, as cuidadoras, né? Acho que 99% é mulher, né? Ou é a avó que se dispõe, né? Que sempre leva, que busca. Então, eu acho que sim, elas têm vivências, né? Diferentes da de homens. E a gente sempre procura acolher, né? Considerar se tiver alguma particularidade, enfim. Na verdade, as avós são as mais pilhadas. Elas querem sempre muito estar engajadas, né, no projeto. Mas, sem dúvida, acho que isso é uma camada bem importante a se considerar, né? É diferente sendo mulher, não tem como negar isso, né? É mais vulnerável, né? Ainda mais dependendo da região, né? Gurias, perguntas. É gurias? Ah, não, tem Cauê aqui. Eu fiquei curiosa de como que vocês se encontraram, como que começou o coletivo, de onde que partiu essa ideia, porque como tu estava falando que a princípio não sei se não é da academia, né? Como que partiu a ideia, que eu acho incrível o trabalho de vocês. Uhum. Então, Jordana, a gente estava era um curso, dá para se dizer, no Translab, que era o laboratório cidadão que tinha, né, em Porto Alegre. Foi em 2014 isso, foram meses, né, de convivência e vivências, e dentro dos eixos que a gente se propôs, que surgiram na época, surgiu o eixo mobilidade, e aí foi surgindo o grupo, né, e a gente tinha que montar, né, um projeto de inovação social. E aí veio a Pezito, assim, resumidamente falando, né. Eu e o Mara, a gente tá nessa desde o início, tinha outras pessoas, mas que daí foram viver outras coisas, né, mas foi a partir daí. E hoje, no caso, tem o Translab Urb, no qual a gente também é super parceiro, mas foi a partir, né, dessas vivências no laboratório com olhar para a inovação social. Não sei se está claro para ti, enfim. Não, sim. Eu fiquei curiosa do encontro, assim, de como que vocês... foi dentro do Translab mesmo. mesmo. O que eu acho interessante do trabalho de vocês é que a educação cidadã ela começa a se dar desde o início, né? Sem dúvida. É o nosso
foco, né? É um Literalmente. cultivo de uma cultura de educação cidadã, então, de tu pegar e tu mostrar outros modos e tal, essa coisa toda, eu acho que é bem importante isso. Sem dúvida. Pensar na criança agora, não deixar ela lá para frente quando ela já vai ser adulta, né? Sim. Silvia. A escala dela, né? A É Silvia que percepção dela. levantou. É. Eu vou esperar a Silvia. Tá, vamos lá. Então. Renata, é uma pergunta bem curtinha. A criança participa algumas vezes ou só uma vez? Várias. Todo o São processo. várias. Sempre, às vezes tem encontros pontuais, já aconteceu, né? Mas elas estão no início ao fim. Tá, isso Só que é uma dura coisa de formalizar, que tem que afinar com a equipe de professores, com a direção, com os familiares, enfim. Mas Isso dura quantas semanas, Renata, um programa? Depende. Depende, varia. é muito variável. Mas dura tipo um mês. Agora, vou dar o exemplo de Salvador, tá? A gente está em setembro, a gente começou em agosto, vai terminar agora no final do mês, tipo, um encontro por semana. Então, um mês e meio, 2. Mas como já teve um que foi uma semana, depende, né? E a gente depende também quantas turmas vão, né? A gente tenta sempre ter alguns referenciais, tá? Não tem limitação, né? Mas, no caso, vai para a rua, tá? É um grupo gigante, tem que cuidar isso. Tipo, que tenha um responsável para cada 4 crianças, pro fator segurança, né? Tem que ser uma experiência legal, né? Sim. A gente tá aí para usar a rua, se apropriar disso, mas que seja uma coisa agradável, né? Enfim, mas daí, né, um guia a cada 4 crianças, um responsável, no caso, né? E tem sempre uns comandos, uns combinados antes da saída para a rua, né? A gente tá em grupo, se tiver que dar a mão sim, sem problema. Ficar atento na hora de atravessar, para tudo, né? O guia usa muito da voz, né? Tem que se impor, né? Para não gerar nenhum tipo de risco, né? Vai que é uma rua mais movimentada, perigosa. Comandos bem simples, mas que são necessários e funcionam, assim, para ter todo mundo junto, não ficar um lá na frente, como pode e acontece, né? Um que dispara, o outro que tá mais, tá muito calor hoje, vou mais devagar. Não, vamos junto, X grupinhos, flui, não tem erro. Não é nada, né? Impossível. Mas elas participam sempre do início ao fim. Quem é Gabi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Oi? Não, eu só ia perguntar se são todos encontros na rua desse tempo que vocês fazem o projeto ou não. Tipo, é um vai e volta da rua para a escola. Começa dentro da escola, falando da cidade, né? Trazendo memórias. Como é que é teu percurso de casa para a escola? O que tu percebe nesse caminho, né? Desenhar, fazer maquete, né? Enfim, várias ferramentas, né? Para chegar o momento, vai para a rua. Daí, tanto ida quanto volta, e depois pode acontecer, vai de novo, volta para a escola, não, agora vai ter uma produção, né, dentro do ambiente da escola, varia, mas sempre tem rua, sempre que possível, né, que no caso a pandemia era um limitador, né, mas aí quando as regras foram, né, afrouxando, a gente fez... Vocês já fizeram isso em escola privada, pública, tudo assim? Todas já, tanto pública quanto privada. Uhum. Eu variável. fiquei curiosa sobre a participação dessas avós e cuidadoras, como é que ela acontece, e assim, se é perceptível alguma diferença na interação delas com a cidade, assim, uma diferença entre o modo de interação das crianças e dessas avós ou cuidadoras. Desculpem que a minha cachorra está... Não tem problema. Então, Gabriele, o que a gente percebe, assim, é que elas são muito adeptas da mobilidade ativa, né, do caminhar, como uma coisa boa mesmo, né, não, que saco, vou ter que ir a pé, seria melhor ir de carro. Muito, né, abertas e participativas, assim, no sentido de dar apoio, né, de ajudar, de estar lá mesmo no dia, não veio ninguém, mas tem, né, uma avó, ou mesmo um pai, uma mãe, enfim, alguém, né, que tenha
disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil também, a maioria trabalha, né, óbvio, mas sempre muito engajadas, assim, sabe? Muito querendo mesmo tornar o projeto permanente. Tipo, vai ter os grupinhos, vamos se organizar, então, tem um ponto de referência no bairro que a gente percebeu com a caminhada, a gente vai se encontrar aqui para seguir a pé para a escola, né? Tendo um responsável e um grupinho de crianças fica muito mais fácil, né? Tu poder ir a pé e de um jeito legal, né? Sim, Então, elas são grandes facilitadoras. sim, elas acabam facilitando, e não tem nenhuma dificuldade, assim, elas se engajam. Total. Elas são muito decisivas porque a gente sempre pensa assim, o projeto não é nosso, né? Ele é aberto e a gente entrega a escola, as crianças se apropriam dele, né? Elas que vão gerenciar isso, essas caminhadas, no caso. As avós têm um papel fundamental nisso, porque elas conseguem dar continuidade, que tem uma constância, né? Que interessante, que legal. Oh. Muito legal o trabalho de vocês, parabéns. Ai, obrigada, Gabi. Não, né? Pessoal, estamos chegando no nosso tempo, né, de 1 horinha, não sei se temos mais alguma questão, mas agradecemos, né, a Renata e o Imagina, Apesito. a gente que agradece. Foi maravilhoso, né? É legal, assim, porque foi bem leve, a gente conversou. É sempre mais interessante quando a gente recebe alguém que não vem com essa coisa acadêmica, né? Estou te elogiando, assim, porque às vezes a gente recebe alguém aqui que fala um monte de coisa que a gente nem entende, né, gurias? E aí a gente tem que pensar na pergunta, e a gente até foi um pouco, como é que a gente diz, inquisidor dela, né? Perguntando coisinhas, né? Que é bem essa ideia, assim, mas... Tipo, mas eu ando com saudade da academia, viu? Confesso que hoje eu estava bem feliz de ser com vocês, assim, que são acadêmicos. A Renata, né? Então, Renata... Eu acho bem legal. Não... É bom mas é bom essa mistura, né? Não ter só academia, né? Não, a gente teve artistas e tal, né? Então teve legal, tem sido bem diverso, né? A nossa conversa, a cada semana muda bastante o enfoque. E está sendo bem interessante para construir essa ideia de caminhada pela cidade, né? A partir de várias perspectivas. Então, a nossa ideia, a gente está transcrevendo essas conversas, né? E a nossa ideia, daqui a 1 ano ou 2, a gente organizar isso, provavelmente num e-book, né? E aí a gente vai entrar em contato contigo, vai te enviar a transcrição, né? A gente vai adorar. Até porque a gente vai inserir essas referências que tu colocou, e às vezes na gravação a gente não consegue saber muito bem, né, algumas coisas, e aí tu pode nos contar melhor. Então, a ideia do projeto com essas falas é contribuir para a nossa fundamentação da caminhografia urbana, né, que não é algo que a gente inventou essa palavra. A gente até está numa discussão, né, Selma, que tem um belga aí traduzindo, a gente diz, a gente que inventou, não existe isso, caminhografia. A gente que juntou essas coisas. E então essas conversas estão servindo para essa fundamentação, para a gente pensar um pouco, né? Ampliar um pouco os horizontes. E então a gente agradece a tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Né? E na próxima segunda, eu não lembro mais quem é, gurias. Quem é que consegue ver aí? É o Juan, um amigo meu, um geógrafo argentino. Ai, que legal. Ele até me disse, tu tá com o microfone desligado. Eu tenho que lembrar ele. Sim, a Renata vai amar. Ele é lá da Patagônia. Ele é argentino, mas não é da capital de Buenos Aires. Ele está 1.800 quilômetros de Buenos Aires, lá para baixo. Avisa o pessoal do Translab para entrar. Aviso sim, claro. E ele caminha lá pelo deserto da Patagônia, nas tribos lá. É bem interessante, Silvia. Parece os indígenas daqui, mas não são, é uma outra coisa, né? Os Mapuche, Tô ligada, é bem diferente mesmo. Você lembra qual é o lugar que ele caminha? Eu não sei os nomes dos lugares, mas está na Patagônia, né? Ele é de Comodoro Rivadavia, que é o meio da Patagônia.
mas ele caminha geralmente em direção aos Andes, os lugares que ele vai, que ele anda, né? E ele trabalha com cartografia social, que é um lugar da cartografia da geografia. A cartografia em si vem da geografia, mas ele desenvolve essa ideia social com essas comunidades. Ele não caminha muito, caminha um pouco, mas ele mais cartografa de forma social. Mas os mapas dele são muito legais. São muito Só bonitos, imagino. né? São muito legais. Então tá, pessoal, é isso então, né? A nossa ideia dessa conversa, que é essa horinha aqui de segunda-feira. Agradecemos de novo todo mundo, né? A Renata do Apesito. E aí, segunda que vem, a gente se encontra novamente, né? É segunda, né? Porque é feriado. Não, é terça feriado. Terça feriado. Meu aniversário. Eu tenho Parabéns, aniversário. parabéns. Vamos lá, mais um aninho aí. Vamos lá. Legal. Então tá, pessoal. Então tá, gente. Uma boa semana. A gente Obrigada mesmo. tá? Tchau, tchau. Sucesso aí pra Obrigada, vocês. Renata. Tchau, tchau. Tchau, Thelma.